Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. E diz assim a palavra de Deus: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando num monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso aleluia, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus e nada pode deter a sua mão poderosa. Estenda as suas mãos sobre as nossas vidas aqui, ó Pai. Deus, ó Pai, toma, Deus, a nossa vida nas suas mãos nessa hora, Deus. Repreenda e jogue por terra tudo aquilo que não é do Senhor. Pai, abençoa, Deus, a tua igreja nessa hora. Eu peço a Ti, meu Deus, que a sua mão, meu Deus, se manifeste aqui. Que a gente saia daqui nessa noite não da maneira que a gente entrou, mas que a gente possa sair daqui, meu Deus, diferentes, revestidos, ó Pai, pelo poder da Sua palavra. Eu oro nessa hora te pedindo, meu Deus, que o Senhor estenda as suas mãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir aos irmãos os que estiveram um pouco mais afastados. Talvez hoje eu não estou com a mesma garganta que eu estava domingo. Se você puder vir um pouco cá para frente, vai ser melhor, irmãos. A gente está aqui numa mensagem cujo tema é: passemos para o outro lado. Como eu disse aos irmãos aqui no domingo passado, hoje é a segunda parte dessa mensagem. A gente fez uma introdução sobre Gadara, a gente fez algumas aplicações do texto aqui para a nossa vida. Nós falamos aqui da ordem de Jesus no sentido imperativo da palavra, e ordem de Deus não é para ser questionada, é para obedecer aquilo que Deus determina. E a gente terminou aqui a primeira parte falando aos irmãos aqui sobre passar para o outro lado pode significar
buscar coisas distintas para a nossa vida hoje. E cada pessoa, e isso nós vamos fazer uma aplicação do texto para a nossa vida. Primeira questão aqui é comprometer-se para com Deus. Os discípulos ouviram a ordem de Jesus, estavam próximo à cidade de Cafarnaum, iriam para a Transjordânia, para a cidade de Gadara. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos não questionaram Jesus, entraram no barco, de repente, no meio daquela trajetória, veio uma tempestade. E a tempestade se levantou, e de sorte que o barco seria naufragar. Só que a Bíblia é enfática a dizer que os discípulos clamaram por Jesus, e ali no meio daquela tempestade, manifesta-se aqui a divindade de Jesus Cristo, ao ponto deles perguntarem, entreolharem e dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A primeira questão aqui é comprometimento para com Deus. Todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo estão comprometidos para com Cristo. Discípulo é seguidor, e quando nós somos seguidor, nós temos um mestre. O nosso rabino é Jesus Cristo, o nosso Mashiach, o nosso Deus. Amém. Aleluia. E comprometimento é uma vida de compromisso, é uma vida onde a gente se compromete com aquilo que nós fundamentamos a nossa vida. A palavra comprometer-se vem da palavra latina, e no latim a palavra aqui é compromettere, que significa aqui pactuar, sujeitar, priorizar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao versículo 24, Jesus diz assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele diz assim: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Todos os discípulos de Jesus significa que estão comprometidos. Existe gente envolvida na igreja. A questão aqui é comprometimento. Comprometimento é diferente de um envolver-se na igreja. E esse comprometimento aqui é com Cristo, é com a palavra de Deus, é com aquilo que Ele ordenou. Quando Ele diz: passemos para o outro lado, isso, fazendo uma aplicação desse texto para a nossa vida, significa comprometer-se para com Deus. E nós precisamos ter uma vida de comprometimento para com Deus. Quando nós falamos de comprometimento para com Deus, nós falamos de uma aliança para com Deus. Todos aqueles que estão comprometidos têm uma aliança. Aliança é símbolo de um compromisso entre duas pessoas. Aleluia. Quando nós temos aqui um compromisso para com Deus, nós temos uma aliança para com Ele. E todas as pessoas que são discípulos de Jesus não estão só envolvidas na igreja, não estão só envolvidas no reino, mas estão compromissadas e comprometidas para com Cristo, para com seus ensinamentos, para com aquilo que Cristo diz dentro da sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passar para o outro lado significa comprometimento para com Deus, e é isso que nós precisamos aplicar essa palavra para a nossa vida. Ser discípulo de Jesus é ser seguidor de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus é ter Cristo como Senhor e como nosso rabino. Ser discípulo de Jesus Cristo é ouvir a sua voz e obedecer os seus princípios e os seus mandamentos. Amém. O segundo ponto aqui, que nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Primeiro,
Comprometer-se para com Deus, que vem da palavra latina comprometere, compactuar, sujeitar, priorizar o reino de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33, aleluia, quando Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus e a sua justiça. Justiça vem do hebraico da palavra sadik, que significa aqui aquele que vive segundo a norma estabelecida para com Deus. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus. Numa ordem cronológica, Deus está acima de tudo. Depois vem família, terceiro, igreja. Deus, família e igreja. Comprometer-se para com Deus é estar compromissado com as questões do reino. Segunda questão aqui que eu gostaria de abordar aos irmãos aqui nessa noite: passar para o outro lado fazendo uma aplicação desse texto com a nossa vida pessoal e com o contexto que nós vivemos. Significa abandonar o que está afetando a nossa vida. O que é que está afetando a nossa vida? Uma pergunta: o que é que nos impede de nos conectar com Deus? O que nos impede de estarmos na presença de Deus? Nós precisamos abandonar aquilo que está afetando a nossa vida. E nós temos um texto aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo 1 em diante. A Bíblia nos diz assim: quando João ele escreveu essas cartas às 7 igrejas da Ásia, ele estava preso na ilha de Patmos. Segundo a tradição rabínica, aqui João foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervente e ele não morreu, e foi levado para a ilha de Patmos, que era uma prisão romana. E João estava ali, e por volta do ano 96 depois de Cristo, João estava nessa ilha e ele recebeu aqui de Deus a revelação do Apocalipse. No capítulo de número 2, Jesus Cristo manda ele escrever uma carta à primeira igreja. E na primeira igreja ele escreve assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas, os 7 pastores, 7 castiçais, 7 igrejas da Ásia. Aí ele diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. Tu os achastes mentirosos, sofrestes e tende paciência, trabalhaste pelo meu amor e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu gostaria de fazer uma reflexão aos irmãos. Essa carta, ou melhor, esse livro foi escrito no ano 96. E a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que Paulo passou por essa cidade de Éfeso no ano 54 aproximado. No ano 54 ele passou por essa cidade. E quando ele passa pela cidade de Éfeso, nessa cidade tinha um templo da deusa chamada Diana, que gastou cerca de 2 séculos e 20 anos para ser construído. Esse templo, a divindade chamada Diana, que era também, acreditava-se que era a mesma divindade dos gregos chamada Artemis. Dentro dessa cidade
A Bíblia vai nos revelar que Paulo chegou ali na terceira viagem missionária, ali no ano 54. E Paulo entra dentro de uma sinagoga para pregar aos judeus. 3 meses ele passa discursando e falando acerca de Jesus. Só que os judeus, eles não gostaram do que Paulo falava. Aí Paulo vai para uma escola de um certo tirano, que segundo alguns historiadores era um grego filósofo, que tinha uma escola e que alugou uma sala para que Paulo pudesse pregar ali. E a pregação de Paulo se estendia das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Que esse era provavelmente o período de maior calor na cidade de Éfeso. Então Paulo vai pregar 2 anos nesse lugar. E a Bíblia diz que Paulo encontra 12 pessoas nessa região. E ele põe as mãos sobre eles. E eles são batizados com o Espírito Santo. E ali nasce a igreja. E a palavra de Deus revela que a igreja, ela foi doutrinada dentro da ortodoxia da palavra de Deus. E a palavra de Deus revela que quando Paulo estava naquela cidade pregando o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que demônios eram expulsos. A Bíblia diz que pessoas eram curadas. A Bíblia diz que pessoas que praticavam magia, artes mágicas, trouxeram seus livros e somaram o peso de 50 mil ciclos de prata. Cada prata aqui equivale a 1 dia de salário de um trabalhador. A palavra de Deus revela que em toda a Ásia se ouviu falar da palavra de Deus. A igreja cresceu, a igreja de Éfeso cresceu. Paulo passou no ano 54, só que agora no ano 96, João está na ilha de Pátimo, e agora Jesus Cristo manda João escrever uma carta a esta igreja, e ele diz a esta igreja: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. E o que é o primeiro amor aqui que Jesus Cristo está dizendo à igreja? Romanos 12, versículo 11 nos diz assim: olha, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O primeiro amor é o amor profundo por Jesus. Aleluia, a Bíblia e a igreja é o desejo de andar em intimidade para com Deus, comunhão sincera para com os irmãos, aleluia, e para com Jesus Cristo e a sua obra. A igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. A igreja de Éfeso estava vivendo numa questão de legalismo religioso, como muitos hoje estão vivendo na atualidade da igreja na face da terra. A igreja de Éfeso perdeu a sua paixão, a sua essência pelo Evangelho e pela palavra de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo está corrigindo a igreja e dizendo para a igreja: tenho porém contra ti que abandonaste, deixaste o teu primeiro amor. Aí ele dá um conselho à igreja: lembra de onde caíste, arrepende-te, senão eu virei sobre ti, removerei o teu castiçal, aleluia, se não te arrependeres. Aleluia. Precisamos abandonar aquilo que está afetando a nossa vida. E o que é que está afetando a nossa vida diante de Deus? Há uma pergunta aqui nessa noite que você responde, que a minha consciência responde, que nós respondemos para nós diante do Eterno. O que nos está fazendo estar longe de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos abandonar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta da sua palavra, aquilo que nos afasta dos princípios que nós recebemos diante do nosso Aleluia. Deus. Glória a Deus. Abandonar é deixar. Deixar significa aqui reconhecer.
Reconhecer significa arrependimento. Arrependimento, conversão. É isso que precisamos fazer. É essa aplicação aqui que precisamos de ter para a nossa vida. Abandonar o que está afetando a nossa vida. E o que está afetando a nossa vida? O que é que está afetando a sua vida? O que está afetando você? O que está me afetando? O que nos afeta? O que tira de nós, aleluia, a alegria de estar em oração? O que tira de nós a alegria de estarmos, aleluia, lendo a palavra de Deus? O que tira de nós a alegria de estarmos com Cristo? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos abandonar aquilo que está afetando a nossa vida. Existe na Bíblia 3 tipos de morte. A morte física, registrada em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O corpo volte ao pó, a alma, o espírito volte a Deus. O espírito é o ruá que Deus soprou no homem, o fôlego de vida, o sopro que Deus deu ao homem. Aleluia. Existe a segunda morte, registrada em Efésios capítulo 2, versículo 1. A morte espiritual, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e deleites. A terceira morte é a morte eterna, registrada no livro de Apocalipse. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte. 3 tipos de morte na Bíblia: morte física, morte espiritual e morte eterna. Precisamos pensar e abandonar aquilo que afeta a nossa vida espiritual diante de Deus e Aleluia. deixar para que a gente possa ter uma vida com Deus saudável, uma vida com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, edificada dentro da sua palavra. Aleluia. Terceira questão que eu gostaria de falar aos irmãos aqui, e para ser aqui direto aos irmãos, nós estamos fazendo uma aplicação do texto para a nossa vida. Passemos para o outro lado. O que significa isso? Coisas distintas para nós aplicarmos na nossa vida. Comprometimento, abandonar aquilo que está nos afetando. Terceiro, consagrar-se mais a Deus em oração, jejum e estudo sistematizado da palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto para os irmãos da palavra de Deus, aqui nessa noite, que primeiro que eu quero abordar aqui é a oração. O que Jesus Cristo diz sobre a oração? O que é orar? Alguns de nós temos um equívoco sobre a questão da oração. E a oração é um diálogo. A oração é algo recíproco para com Deus. Ou seja, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu falo com Deus, Deus me ouve e Deus vai falar com a gente. É um diálogo que a gente tem para com Deus. Mas há um princípio aqui que Cristo estabelece para a oração. Quando Jesus, ele subiu no monte perto de Cafarnaum, aleluia, e ele pregou o sermão do monte. Ali, em cima daquele monte, assentado para a multidão que estava ali escutando. A Bíblia diz, aleluia, no capítulo 5 de São Mateus, aleluia, no capítulo 6, Jesus Cristo vai dar um princípio aqui sobre a oração. Eu vou ler o versículo 1 em diante. Jesus diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para não seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita vem da raiz do grego e significa esconder-se atrás de alguma coisa. Aleluia. Aí Jesus Cristo diz assim: mas nas sinagogas e nas ruas, para seres glorificados pelos homens. Quem dá esmola aqui para ser visto pelo homem, ele quer a glória para si. Aí Jesus ensina e ele diz assim: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí ele diz assim: mas quando tu deres a
tua esmola não sai da tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. O teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Aqui tem duas palavras que nós precisamos prestar atenção. Jesus Cristo diz que quando nós fazemos essa ação, nós fazemos secretamente, só que o Pai, Ele vai nos abençoar publicamente diante dos homens. Aí Ele diz assim: e tu, aleluia, e tu quando orares, aleluia, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga. Aqui Jesus está falando da classe religiosa daquela época, os fariseus, os perushim, aleluia, aqueles que eram separados. Aleluia, a história nos revela que os fariseus, eles gostavam de orar em pé nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Quanto maior era o número de aglomeração, eles estavam ali orando para serem vistos pelos homens. Observe bem que Jesus Cristo está dizendo que a oração é algo que nós temos que fazer, não para nossa glória, não para ser visto pelo homem, mas precisamos orar para ter um relacionamento para com Deus, para criar este relacionamento. Aí Jesus Cristo diz assim, aqui dentro da sua palavra, aleluia, no versículo 5, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6, mas tu, quando orares, ele diz, seja diferente desses homens. Aí ele diz assim, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que te vê o que está oculto, o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos. Algumas pessoas interpretam esse versículo aqui ao pé da letra, de forma equivocada, e pensa assim, olha, a oração que Jesus vai ouvir é aquela somente que eu vou entrar, fechar a porta do quarto e vou orar ali. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está fazendo aqui uma comparação dos religiosos que oravam em pé, nas esquinas, nas praças, para serem glorificados e vistos pelos homens. Aí ele diz assim, se você quer ser diferente desses aí, se você quer ter um relacionamento para com o Pai, entra, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Bendito seja o nome do Senhor. Oração é diálogo para com Deus, orar é falar com Deus, orar é buscar poder, orar é buscar intimidade. Quando nós oramos, nós estamos nos aproximando de Deus. Quando nós oramos, aleluia, nós recebemos poder, recebemos glória a Deus. diante de Deus. E é totalmente diferente, irmãos. Aqui Jesus está condenando a atitude. Orar não é pecado, mas quando eu oro para ser glorificado pelos homens, eu estou errado diante de Deus. Jesus está ensinando isso muito claro aqui. Quando eu oro para ser glorificado pelos homens, para ser visto pelos homens, tem muita gente que gosta de fazer isso. Ele ora para que as pessoas pensem que ele é uma pessoa de oração. E aqui Jesus Cristo está dizendo, olha, precisamos ter um relacionamento para com o Pai, e esse relacionamento vem através de oração. A comunicação é algo vital para com Deus. A comunicação nos conecta a Deus. Dentro de um relacionamento de um homem e uma mulher, um dos pilares que sustenta esse relacionamento é a comunicação com Deus. Quando a gente fala com Deus, nós sentimos a sua presença. Você já parou para observar que quando a gente para de orar, a gente vai se distanciando de Deus, a gente começa a sentir frieza, a gente começa a sentir fraqueza, a gente não tem mais força diante do Eterno. Quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente busca a Deus, nos achegamos diante dele, como a Bíblia diz, chegai-vos a mim
e eu chegarei a vós. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ensina o princípio aqui da oração, que é algo aqui que nós precisamos ter. Aleluia. Discípulo de Jesus pratica a oração, porque a oração é prática da vida cristã do ser humano. Oh, glória. Oração não é para mim ser visto glorificado pelos homens. Aleluia. Oração não é para que os homens vejam que eu sou de oração, porque quem é não precisa mostrar que é. Quem é, ele tem uma vida de intimidade com Deus. Ele tem uma vida, é algo diferente que Jesus está ensinando aqui para os seus seguidores. Se vocês querem ser diferente dos fariseus, dos religiosos daquela época, que oravam para ser glorificado pelos homens, para que os homens vissem que eram homens de oração, aleluia, seja diferente, faça diferente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Orar, aleluia. Segundo ponto aqui, jejuar. 3 questões aqui: orar, jejuar e estudo sistematizado da palavra de Deus. Oração Jesus nos ensinou. Agora vamos para o jejum. O que é o jejum? No nosso dicionário, jejum significa abstinência total e completa de alimentação. Privação do corpo, isso é jejuar, isso é buscar a Deus, isso é consagrar-se diante de Deus. E Jesus ensina esse princípio também em Mateus capítulo 6, quando ele está lá no monte dando a Torá para nós. Ele está nos ensinando ali no capítulo 6 aqui, no versículo 14, ele diz assim, eu vou ler o 14: porém, se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Mais uma vez Jesus se refere aos religiosos daquela época. Aí ele diz assim: porque desfiguram o rosto. Eles querem mostrar para os homens que estão em jejum. Aí Jesus diz assim: desfiguram o rosto, para que aos homens, olha só a intenção, para que aos homens pareçam que jejuam. Aqui, esse jejum é para parecer para o homem que jejua. Aí Jesus diz assim, aqui na sua palavra, aleluia, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Se nós fizermos jejum, fazemos jejum para mostrar para os homens que nós estamos jejuando, nós recebemos o nosso galardão. Aí Jesus diz assim: porém tu, quando jejuar,